Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo para vocês as últimas informações diretamente de Brasília. Pessoal, vamos aqui com o Braddock Show, já deixando os créditos ao canal do Braddock Show na plataforma do YouTube. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. E não se esqueça, pessoal, de comentar aí de qual cidade vocês estão nos assistindo. Agora, sem mais enrolação, bora pro conteúdo. Vamos lá, deputada Bia Kicis, como analisa, deputada, esse trecho da entrevista? Bom, como sempre, ele estava mentindo e foi desmentido. Agora, tem vários outros órgãos da mídia que dizem que o Lula fala a verdade, que ele falou a verdade. Então, um deles está fazendo fake news, e eu li isso hoje, alguém comentou, qual deles deve ser incluído no inquérito do fake news e ser censurado? Né? A Globo, que disse que ele mentiu, ou os outros que estão dizendo que ele falou a verdade? Né? Então, é isso, o Lula só mente. E o que ele quer mesmo é perseguir os adversários políticos. Ele quer que eles sejam severamente punidos, sem nenhum direito de defesa. Hoje, não existe mais direito de defesa no Brasil. Primeiro se prende, se faz busca e apreensão de celular, se bloqueiam contas bancárias, e depois vão fazer o quê? Fishing expedition. Vão ficar buscando, tentando achar qualquer motivo, né, para incriminar uma pessoa. Então, é isso, né? Nós estamos vivendo uma situação caótica, e eu tenho repetido que do Estado democrático de direito, hoje a gente só tem o Estado. E você, Constavo, o que achou desse trecho da entrevista? Bom, primeiro, o Lula logo sai da UTI, da cirurgia, já volta a mentir, que é o que ele faz sempre. Né? Segundo, me chamou a atenção a Globo, né, num programa um tanto decadente, que é o Fantástico, corrigindo essa mentira. Isso me causou bastante espanto, né, porque a Globo está num papel, ou papelão, para ser mais preciso, desde o começo desse governo, na verdade, desde a campanha, né, o senhor não deve mais nada à justiça, com aquela voz imponente do William Bonner, a Globo está nesse papelão de defender o indefensável. Então, até a Globo já começou a falar, não, peraí, pô, para um pouquinho. E sobre a essência é o que a deputada disse, né? O Lula, ele gozou de todas as defesas, aliás, o Zanin, que era o advogado dele e que hoje está no STF, na promiscuidade que é o Brasil, o Zanin entrou com trocentos recursos, só um sujeito muito rico e poderoso como o Lula, que finge que defende os pobres, poderia se dar o luxo disso. Né? Ele foi julgado e condenado em 3 instâncias por 9 juízes e desembargadores, com provas sobradas, para usar a expressão de um dos desembargadores sérios. Não é o Toffoli, né? Não é o Gilmar Mendes da vida. Já esse pessoal que o STF vem condenando, vem prendendo, vem perseguindo, não tem crime, não tem nada, não tem foro adequado. Então, de novo, Brown, a gente fica sendo meio repetitivo aqui, né? Mas é o país das inversões. E quando o Lula diz que vai combater a corrupção, que ele defende a democracia e o Estado de Direito, ele que é o maior bajulador de Cuba do mundo, né? Quando o STF publica notinha nas redes sociais dizendo que está se manifestando no dia de combate ao abuso de poder, eu pensei numa analogia hoje para o meu texto, que eu trago aqui para vocês. Né? É um dilema isso, porque só falta colocar o Nardoni para cuidar da educação das famílias, para dar dica e conselho aos pais, e a Suzane von Richthofen para dar conselho aos filhos. Aí cria esse impasse. Putz, o que acontece? Né? Se o Nardoni cuida da educação familiar do lado dos pais e a Suzane von Richthofen do lado dos filhos dá as dicas. É o dilema das facas guinso com as meias vivarina, para quem tem mais idade. Uma corta tudo e a outra nada corta. E eu não sei como é que resolve esse impasse. O que eu sei é que o Brasil é o país do escárnio. Só antes de passar aqui para o Salles, deixa eu reforçar o pedido pelas curtidas. A gente está nesse momento com 25 mil telas, só 5 mil curtidas. Dá para subir esse número, hein? Vamos deixando likes aí, gente.
Salles, e aí? E essa entrevista do Lula e ele se dizendo perseguido pela Lava Jato outra vez? Pois é, eu fico pensando o que os caras enfiam na cabeça dele aí nessa cirurgia que ele fez para tirar o sangue e tal. Que essa cirurgia entra um caninho para enfiar um soro, um caninho com o sangue que E aí, essa entrevista do Lula? chinês aí. Desligou o chinês? Agora voltou? Agora voltou, Salles? Será que agora normalizou? O chinês. Olha o chinês, olha o chinês. Voltou. Bom, eu acho o seguinte, olha, alguém enfiou naquela cirurgia no caninho lá, deve ter enfiado um pouco de cocô de galinha dissolvido, porque é muita cara de pau. O cara não teve oportunidade de defesa, a ponto da própria Rede Globo, que sempre foi, desde o início do governo Bolsonaro, aliás, desde a época que o Bolsonaro estava em campanha, todo o governo Bolsonaro, e depois, agora durante o governo Lula, sempre teve do lado do Lula. Então, o próprio Fantástico, em plena Rede Globo, ter que desmentir o cara e dizer, não, o senhor teve sim direito de defesa, o senhor teve advogado a todo momento, o senhor teve a oportunidade de apresentar seus argumentos. A única coisa é que se você apresenta um argumento que é mentiroso, você apresenta fatos que não com realidade, é óbvio, portanto, que o processo vai ser julgado procedente, criminalmente procedente, ou seja, o Lula era culpado. Eu acho até engraçado, porque hoje eu estava lendo uma reportagem sobre o tal vídeo que eles estão dizendo que é incriminatório do Braga Neto. Que é um vídeo que ele vira para a velhinha na porta do Palácio, do Planalto, do Alvorada lá e diz, não, é só isso que eu posso dizer agora, não perca a esperança. Esse vídeo não diz porra nenhuma. E o Lula tinha a mulher dele indo visitar o triplex para escolher cozinha, para escolher acabamento do apartamento. Tinha pedalinho com o nome dele no sítio. Sumiu de novo o áudio do Salles. Espera aí, deixa eu chamar aqui a nossa próxima pauta, daí depois eu te devolvo, Salles, enquanto a gente ajusta aí com você. Vamos falar do seguinte, olha, aproveitando que a gente está falando aqui do tratamento da imprensa, dessa internação do Lula, nossa equipe separou aqui também um vídeo do Josias de Souza, do UOL, falando em teatralidade na internação do Lula. Vamos ver. E a principal evidência de que o Lula está bem é a teatralidade que está envolvendo a hospitalização dele. A passagem de políticos por hospitais sempre tem um quê de teatro, né? Mas o Lula está exagerando no espetáculo, né? Ele criou uma espécie de UTI produtiva, que é um novo e revolucionário modelo de internação hospitalar. Nesse modelo, um presidente submetido a cuidados intensivos sanciona leis, edita decreto, orienta ministros, e faz tudo isso entre uma cirurgia para drenar um coágulo no cérebro e uma embolização de artéria para tentar evitar novos sangramentos, né? Então, sempre que um presidente adoece, surgem áulicos para informar que nada de anormal aconteceu. No momento seguinte, espalha-se que o problema é leve. Na sequência, anunciam-se as agendas e reuniões internas. Mas esse tipo de despacho em unidade de terapia intensiva, isso é coisa que nunca antes se viu na história do país. Então, o Brasil descobriu, Fabíola, aqui, é presidido por um super-homem da terceira idade. E essa espetacularização política da internação mostra que o Lula está muito bem, está passando bem. E está utilizando politicamente a sua própria internação. É um bom sinal, está bem o presidente. E aí, Consta, o que achou desse comentário? Olha, eu não sei se ele está criando um espetáculo e fingindo para dividendos políticos e tudo mais, ou cortina de fumaça para alguma coisa, tudo isso, ou se é o oposto. Ou se ele está pior do que dizem e tem alguém despachando, tem alguém governando que não é ele. Eu digo isso porque a experiência aqui dos Estados Unidos com o Joe Biden foi mais nessa segunda linha. O Joe Biden estava senil, todo mundo percebia isso, não estava em condições de presidir o país, e a mídia, a velha imprensa e o Partido Democrata escondiam isso do público. Quando teve o debate com o Trump, revelou-se a verdade. E aí eles não conseguiram mais esconder e substituíram o velho, empurrando ele no trem político, porque ele não queria sair mais, né, da disputa. Eu não sei qual é o caso do Lula. O que eu sei é que falta transparência. O que eu sei é que, justamente por levar a especulações dessa natureza ou coisas muito piores, que o Josias tem lá atrás dele, aquela vegetação toda, eu sempre fico na dúvida se é maconha. Mas tem uma turma aí que fala que o Lula já tem uns 8 sósias,
e prova, né, que a mão está diferente e tudo. Então, o ponto é o seguinte, para evitar o excesso de delírio, para evitar as especulações chapéu de alumínio, para evitar a turma do LSD, tem uma maneira de fazer isso, transparência. E não é o que está fazendo esse governo, com a questão da saúde do presidente, que é uma questão de interesse nacional, como disse o editorial do Estadão em 2 editoriais, em 2 dias. A gente tem também um histórico, né, do Tancredo Neves, que mentiram, esconderam. Então, cachorro mordido por cobra tem medo de linguiça. Então, cadê? Mostra aí direitinho, toda a transparência. É isso que a gente quer, para evitar essas especulações. Só que pedir transparência para a turma do PT é a mesma coisa que pedir responsabilidade fiscal para o Lula, né? É impossível. E a senhora deputada também tem dúvidas sobre esse episódio da internação do Lula? Claro, esse episódio ele é um verdadeiro enigma. Não dá para saber nada. E aí vem todas as especulações que surgem em razão exatamente da falta de transparência e da péssima comunicação por parte do governo. E aí o que acontece? As pessoas especulam e são taxadas de quê? Produtores de fake news. Então, quando você indaga, questiona ou fala, estou achando estranho, né? Estou achando que como é que pode o Lula despachar de uma UTI? Então ele não teve cirurgia nenhuma da cabeça, é teatro. Ou então não é ele que está despachando. Aí vão dizer o quê? Você está fazendo fake news, já te colocam no inquérito, sabe? E você pode até, quem sabe, um dia vir a ser caçado por isso, se você for um parlamentar. Veja o que está acontecendo com a Carla Zambelli agora. A Carla Zambelli, que está sendo caçada pelo TRE de São Paulo por abuso de poder político. Por quê? Porque ela questionou o sistema eleitoral e porque as redes dela são muito fortes. Então, eles dizem, ela abusou, porque ela tem muito seguidor, né? Então, foi questionar e isso pode ter desequilibrado o pleito eleitoral. Olha que absurdo, gente. Então, até mesmo a gente estranhar, questionar, pedir transparência, pode se voltar contra a gente. É assim que esse povo trabalha, gente. É assim que eles trabalham, escondendo tudo debaixo do tapete, gerando dúvidas mesmo na cabeça das pessoas, e as pessoas não sabem o que está acontecendo, né? Até mesmo essa história de dublê aí do Lula, que eu vejo direto já há muito tempo. Não dá para botar a mão no fogo por nada do que eles dizem ou fazem. Ô Salles, e para além de tudo isso, também teve a resistência do Lula de passar o poder, né? Parece que, e deve ter sido um componente político nessa decisão, né? O PT não quis de jeito nenhum entregar, nem que se fosse por um dia, por algumas horas, a presidência para o Geraldo Alckmin, né? Para o vice. Pois é, eu acho que eles anteveram a gravidade da situação e você transmitir a presidência para o Alckmin na eventualidade do Lula ter algo agravado durante a cirurgia ou até eventualmente falecer e tudo, eles não iam ter tempo nem de gavetas, né? Não iam ter tempo nem de esvaziar as gavetas. Então, eu tenho minhas dúvidas aí, o que estava por trás disso, a gente não vai saber, mas o fato é que é uma postura totalmente inadequada. Você ter um presidente da República impedido de governar por o próprio Josias disse com muita propriedade, e o vice que está lá disponível para mim não assume. Quer dizer, é uma coisa absurda, realmente. Muito bem, deixa eu dar mais uma dica para você que está aqui curtindo o Bradock Show. É isso aí, pessoal, e vamos aqui para mais uma notícia. Butantan protocola registro de primeira vacina em dose única contra a dengue. Em caso de aprovação na Anvisa, o laboratório poderá disponibilizar cerca de 100 milhões de doses ao Ministério da Saúde. O Instituto Butantan protocolou nesta segunda-feira, junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, um pedido de registro para a primeira vacina de dose única contra a dengue em escala mundial, batizado de Butantan-DV. O imunizante teve seus ensaios clínicos concluídos em junho deste ano, após o acompanhamento de 5 anos do último participante, período que confirmou uma eficácia geral de 79,6% na prevenção de casos sintomáticos da doença. De acordo com o Instituto, os dados da terceira fase do estudo, publicados
na revista The Lancet Infectious apontaram uma proteção de 89% contra as formas graves de dengue e aquelas que apresentam sinais de alerta. Os resultados também reforçam a segurança e a durabilidade do efeito protetor do imunizante por até 5 anos. Se a Anvisa aprovar o registro, o Butantan prevê disponibilizar cerca de 100 milhões de doses ao Ministério da Saúde ao longo dos próximos 3 anos. A estimativa é que 1 milhão de doses sejam entregues já em 2025. Nos anos subsequentes, 2026 e 2027, o Instituto planeja ampliar a oferta para atingir o volume total previsto. O custo da vacina, no entanto, ainda não foi divulgado. É isso aí, pessoal. Agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. Pessoal, ative o sininho das notificações, porque assim que a gente postar um conteúdo, chegará diretamente em seu smartphone ou em seu computador. Desde já agradeço, valeu.